Oi, gente, o nosso vídeo hoje é sobre divisão com números racionais, certo? A gente vai começar aqui agora alguns exemplos, né, na forma decimal, ok? Ou seja, por exemplo, aqui, né, menos 7 dividido por 0,14. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é identificar o número aqui, a quantidade de casas decimais, né? A quantidade de algarismos que tem depois do número, depois da vírgula, na verdade aqui, olha só. Certo? Então você observa que tem dois números, não é isso? Dois algarismos depois da vírgula. O que é que você vai fazer? Você vai ter que eliminar essa vírgula aqui para facilitar o seu cálculo. Como é que você vai eliminar essa vírgula? Como são dois algarismos depois da vírgula, você vai fazer essa multiplicação aqui por 100. Certo? Se fosse um algarismo, você iria multiplicar por 10. Se fosse três algarismos, você iria multiplicar por 1000. E assim sucessivamente. Outra coisa, tudo que você fizer com um número, tudo que você fizer com um número, você vai fazer com outro. Certo? Tudo que você fizer com o divisor, você vai fazer com o dividendo. Ok? Então, aqui você vai multiplicar também por 100. Tá certo? O que você vai fazer agora? Quando você multiplicar 7 por 100, vai ficar o quê? 700. Quando você multiplicar 0,14 por 100, vai ficar exatamente 14. É só você mover a vírgula, não precisa nem você perder tempo fazendo a multiplicação não, viu? Moveu aqui, ó, a vírgula vai ficar depois do número 4, ou seja, 0,14. Nada mais, nada menos do que 14. Ok? Agora você divide. Quantas vezes, né, o 14 cabe no 70? A gente vai começar dividindo aqui, ó, o 70. Certo? Então, pessoal, são exatamente 5 vezes. 5 vezes 14 dá exatamente 70. Subtrai 70 menos 70, 0. Esse zero aqui, gente, já que não dá para você dividir ele, o que você vai fazer? Você vai só repetir ele aqui, ó, né? Também dividir 0 por 14 vai dar 0, certo? Então aqui você já percebe que o resultado foi 50. Lembrando que na divisão, pessoal, também tem um jogo de sinais, viu? Então aqui, ó, menos dividido por mais, quando o número não tem sinal, ele é positivo. Então, menos dividido por mais é igual a menos. Então, você já pode até colocar o sinal de menos lá. E aí, como o resultado aqui, o nosso quociente aqui foi 50, 50 como resultado. Ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. Olha só aqui. No nosso segundo exemplo, pessoal, nós temos dois números onde ambos têm números, né, tem algarismos depois da vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou dividir um pelo outro, mas antes eu vou ter que eliminar essas vírgulas aqui. Certo? Tanto do primeiro número quanto do segundo número. Nesse primeiro número aqui, como são duas casas decimais, né? O 4 e o 5 depois da vírgula, então vou multiplicar exatamente igual ao primeiro exemplo, por 100. E aqui, referência, eu vou multiplicar aí por 10, então. Não. Se você multiplicar o dividendo por 100, você vai ter que multiplicar o divisor por 100 também. Certo? Não pode ser diferente, tem que ser o mesmo número. Então, vai ficar o quê? 345 dividido por 150. Se você multiplicar 1,5 por 100, dá exatamente 150. Ok? Agora vamos lá. Quantas vezes o 150 cabe no 345? Né? Duas vezes. 2 vezes 150 dá exatamente 300. Subtrai agora. 345 menos 300. Sobra 45. Perceba que o 45 agora é menor que o 150. Você vai adicionar um zero aqui e uma vírgula lá no quociente. Ok? Agora, quantas vezes o 150 cabe no 450? E você poderia, gente, facilitar aqui, ó. Você poderia cortar esse e esse. Ou seja, agora 45 dividido por 15, né? 3 vezes. 3 vezes 15 dá exatamente 45. Subtrai.
0 o resto, né? O resto aqui foi 0. Aqui, gente, faz logo o jogo de sinais também, se você quiser. Lá no começo você já pode fazer. Então, menos dividido por mais, você sabe que é positivo aqui. Se fosse 2 negativo, Revanils, faria. Se fosse dois números positivos, faria o jogo também. Então, menos dividido por mais é igual a menos. Qual foi o resultado? Coloco lá, menos 2,3. Ok? Temos mais um exemplo aqui, pessoal, que é exatamente a divisão de um número decimal por outro decimal. Certo? Novamente. Só que aqui você observa que ele tem apenas um número depois da vírgula, né? Um algarismo. Ou seja, você vai multiplicar por 10, os dois. Por 10. Multiplica por 10. Tanto o divisor, né? Quanto o dividendo. Então, vai ficar 45, a vírgula some, dividido por 25. Né? Dois números naturais agora. E lembrando que ambos já são positivos. Então, aqui você já nem precisa mais se preocupar com sinal. Ok? Então, vamos lá. Quantas vezes o 25 cabe no 45? Só uma vez, né? Vamos lá. Uma vez 25. 25. Subtrai aqui. Né? Vai ficar quanto? Vai ficar exatamente 20. Agora, perceba que o 20 agora é menor que o 25. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai adicionar um zero e uma vírgula lá no quociente. Ok? Agora, 200 dividido por 25. Quantas vezes o 25 cabe no 200? Em 100, pessoal, ele cabe 4 vezes. Isso significa que em 200 ele cabe 8 vezes. 8 vezes 25. 200 menos 200 dá exatamente 0. Certo? Aqui você já sabe que o resultado vai ser o quê? 1,8. Pessoal, agora eu tenho na forma de fração. Gente, todos esses exemplos que eu já escrevi, que a gente já fez, copiei no seu caderno. Viu? Então, vamos lá. Aqui agora, você vai dividir na forma de fração, ou seja, a divisão, por exemplo, de um número natural por um fracionário, de um número fracionário por um natural, ou até mesmo de um fracionário por outro fracionário. Vamos lá, então. Primeiro exemplo. Gente, na divisão ela é um pouco diferente da multiplicação. Olha só, mas aqui você já sabe que tem o número 1, certo? O que você vai fazer agora? Você vai repetir a primeira fração e, em vez de dividir, você vai multiplicar, certo? Multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, está 2 sobre 5. Você vai escrever 5 sobre 2 e multiplica. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 2, 2. Aqui dá para você dividir, ó, não precisa nem simplificar. 20 dividido por 2, 10. 10 já é a sua resposta final. Bem fácil, né? Lembrando, repete a primeira e inverte a segunda, viu? Repete a primeira e inverte a segunda. Anota aí, tudo. Próximo exemplo. Um aqui, ó. E agora você vai repetir a primeira. Você tem 2/5, né? Vai multiplicar por 1/3, ó. Já inverti aqui. Certo? Multiplicando, não é dividindo. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Dá para dividir 2 por 15? Não, né? Dá para simplificar? Também não. 2 é par, né? E é primo também. Só dá para dividir por 1 e por 2. Então, 15 não dá nem 1, nem por 1 e nem por outro. Aqui já é a resposta final. O próximo exemplo, temos aqui 10 nonos dividido por 5, né? Menos 5/3. Então, vamos lá.
Aqui, olha só, vai repetir a primeira, certo? Repete e vai multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, vai ficar menos 3 quintos, certo? Vamos lá agora, 10 vezes 3, 30, 30, 9 vezes 5, 45. Jogo de sinais, gente, olha só, aqui não é positivo, né? Vem lá de cima, ó. Mais vezes menos igual a menos. E aqui também vai ser menos. Já coloquei o menos aqui para não esquecer depois. Vamos lá. Agora não dá para você dividir 30 por 45. Então você vai simplificar. Simplificar por quanto? Maior número possível, 15. Dá para simplificar por 15. 30 dividido por 15, 2. 45 dividido por 15, 3. Pronto, já temos aqui uma fração irredutível. Tanto essa daqui, gente, ela está irredutível, quanto as outras frações dos outros itens também. Tá certo? Então, pessoal, anota aí no seu caderno todas as dicas, todos os exemplos para facilitar a sua aprendizagem, ok? Então, era isso e tchau.